A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 3 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é O Crente e os Movimentos Sociais. O nosso texto bíblico encontra-se em Romanos, capítulo 13, versículo 1, onde a palavra de Deus diz: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. A Bíblia ensina que devemos nos sujeitar, devemos obedecer às autoridades. Embora possamos pensar que em algum momento, que as autoridades que vemos são piores do que as relatadas na Bíblia, observe que quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13, que acabamos de ler, o imperador era Nero. É um dos imperadores romanos mais sanguinários, que inclusive colocou fogo em Roma e culpou os cristãos. O próprio apóstolo Paulo foi preso várias vezes por autoridades romanas, por ser cristão, por pregar o evangelho. Mesmo assim, instruiu os cristãos a sujeitar-se às autoridades. Então, Deus institui autoridades superiores para a inibição do mal e promoção do bem, o que infelizmente nem sempre acontece. Entre essas autoridades não estão apenas os governantes, mas também ministros, juízes e as polícias das mais diversas ordens. Sem o Estado, sem as leis, imperaria o mal, o egoísta e o forte. O fraco se veria em apuros. A vida seria regida pela lei da selva, Então a instituição governo foi instituída por Deus. O governante ou pelo menos deveria ser, escolhido pelo povo através das eleições. Seguindo as instruções de Paulo, os cristãos teriam, por exemplo, a vida preservada e poderiam pregar o evangelho não apenas com palavras, mas com exemplo de vida e conduta, pois a palavra de Deus nos diz, em Romanos capítulo 12, versículo 2, para não sermos conforme o mundo, mas para sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então a missão do nosso Mestre Jesus Cristo nunca foi realizar um levante popular para a libertação sociopolítica da nação judaica. Ele veio para proporcionar libertação espiritual ao homem. Em João capítulo 8, versículo 36, encontramos: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então devemos tomar o cuidado para não entrarmos em qualquer tipo de mobilização social. No livro intitulado Respostas às Dúvidas de Seus Adolescentes, de Charles Colson, encontramos: como devemos viver sob um governo de cuja política discordamos profundamente? Aí ele responde assim, se consultarmos as Escrituras, a resposta é surpreendentemente simples. Devemos viver da mesma maneira que viveríamos sob um governo com o qual concordássemos. Em 1 Timóteo capítulo 2, os cristãos recebem a ordem de orar por aqueles que exercem autoridade civil sobre eles. Por que a oração é crucial? Porque, como diz Paulo em Romanos capítulo 13, os funcionários do governo são servidores de Deus na preservação da ordem e na administração da justiça pública. Observe que Paulo não limita a sua descrição somente aos bons governantes. Na verdade, ele escreveu essas palavras durante o reinado de Nero, um dos imperadores romanos mais sanguinários. Quer os nossos governantes sejam bons ou maus, quer concordemos ou não com a política deles, a nossa obrigação permanece a mesma: respeitá-los e orar por eles.
Isso não impede que critiquemos sua política, mas até a crítica deve vir de uma atitude de oração. Isso não nos dá a prerrogativa de podermos desobedecer às leis. Somente devemos fazê-lo quando a nossa capacidade de obedecer a Deus estiver em risco. Nós cristãos temos dupla cidadania. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, encontramos: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ao interceder pelos seus discípulos, Jesus pediu ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, conforme podemos encontrar em João, capítulo 17, versículo 15. Então, portanto, temos duas cidadanias, uma conquistada por herança celestial, a outra por local de nascimento. Então, devemos procurar viver de acordo com o propósito divino. Paulo e Timóteo escrevem aos irmãos que estavam em Filipos, o que encontramos em Filipenses capítulo 1, versículo 27, que diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Nós cristãos não devemos estar alienados quanto às questões sociais, política e econômica, mas a nossa visão de mundo deve estar embasada na Bíblia. Na síntese da nossa lição, encontramos que, em alguns momentos da história do nosso país, as ruas foram tomadas por pessoas reivindicando seus direitos, mas algumas reivindicações se transformaram em anarquia. Desde os cara-pintadas do governo Fernando Collor até as manifestações mais recentes, temos visto o crescimento do número de grupos que se organizam e saem às ruas a favor ou contra alguma resolução, opinião, fato e etc. Infelizmente, muitos movimentos sociais estão comprometidos com ideologias maléficas e contrárias às Sagradas Escrituras. Então precisamos ter o cuidado, temos visto que as manifestações causam transtornos e prejuízo ao patrimônio público, produzindo violência e anarquia. A palavra de Deus afirma que quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama, conforme Provérbios capítulo 29, versículo 2. Por isso, precisamos nos informar bem e orar antes de votar. O voto é algo muito importante. Depois não adianta sairmos por aí fazendo parte de movimentos sociais e muitas vezes sendo massa de manobra nas mãos dos ímpios. A Constituição brasileira garante a todos os cidadãos direitos básicos, tais como saúde, educação, moradia e transporte, mas na prática sabemos que a realidade é bem diferente. Lamentavelmente, vivemos tempos difíceis, em que a corrupção e a cobiça têm provocado o sofrimento de muitas pessoas. Porém, o crente não deve sair por aí anarquizando, pois a palavra de Deus nos ensina que temos que submeter-nos às autoridades, conforme lemos em nosso texto bíblico, em Romanos capítulo 13, versículo 1, onde encontramos que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. O cristão tem uma arma poderosa, capaz de mudar toda e qualquer situação, que é a oração. Então temos um Deus que ouve e responde às orações do seu povo. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, encontramos: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então a Bíblia nos ensina, como vimos, a orar por nossos governantes, independente do seu partido político.
1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, para termos uma sociedade melhor, precisamos orar mais, viver e proclamar o Evangelho de Cristo. Evidentemente, o crente deseja uma sociedade melhor, embora saibamos que a nossa pátria é o céu, conforme mencionamos anteriormente, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, encontramos: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, mas desejar uma sociedade melhor não justifica que alguns crentes acabem participando de movimentos sociais violentos contrários à fé cristã. Isso não agrada a Deus. A nossa lição ainda traz que, infelizmente, alguns jovens cristãos influenciados por professores e colegas apoiam todo tipo de movimento e participam de manifestações sem critério algum. Então, cuidado. Lembre-se de que o inimigo está ao nosso redor tentando nos enganar para nos destruir. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, encontramos: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que transformava a realidade das pessoas pregando e praticando atos de justiça e amor, e sendo pacificador. Quando Jesus veio ao mundo, os judeus estavam sob o jugo do Império Romano. Por isso o povo queria um Messias que os libertasse politicamente. Por diversas vezes, os líderes judaicos disseram a Jesus: Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente, conforme encontramos em João capítulo 10, versículo 24. Então eles só queriam que Jesus expulsasse os romanos e usasse seu poder de modo errado. Então Jesus deixou claro que seu reino não pertence a este mundo, conforme João capítulo 1, versículo 36. Então Jesus veio para salvar os perdidos, conforme Lucas capítulo 19, versículo 10. E não para se envolver em disputas políticas. Jesus se dedicou à implantação do reino de Deus e nos comissionou a levá-lo adiante. Então siga o exemplo do Mestre, dedique sua força e sabedoria em prol da justiça do reino, surpreendendo e transformando o mundo ao viver e levar a mensagem do Evangelho, não com passeatas violentas que envergonham o nome do Senhor. Para concluirmos a nossa lição, como servos do Senhor, não podemos depositar nossa fé e ação em movimentos sociais que possuem movimentações políticas escusas. Então precisamos orar pela nossa nação e governantes, pois não existe situação, por pior que seja, que não possa ser mudada mediante a oração. Então, se quisermos fazer a diferença, então que intercedamos em favor do nosso povo, que tanto precisa de paz e de justiça. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.